E nós queremos convidar você, nesse momento, a meditar, a entrar conosco nessa palavra tão linda e tão rica. E eu gostaria de repetir a pergunta de Jesus, né? Porque o texto vai dizer assim, que havia uma multidão, e essa multidão estava comprimindo Jesus, né? Ou seja, todos estavam querendo tocar Jesus. E é interessante porque a palavra que Jesus vai dizer é quem me tocou, né? Alguém me tocou. E os discípulos até, desculpa a expressão, meio que até tiram sarro, né? Mestre, olha o tanto de pessoas, né? Todo mundo te tocou. Mas Jesus, ele fala, não, uma pessoa me tocou. E o centro dessa palavra, ele vai chamar atenção exatamente para isso, né? Embora muitas pessoas ali estivessem comprimindo e querendo tocar Jesus, mas Jesus relata que só uma pessoa verdadeiramente o toca, né? Porque ele vai dizer o quê? Eu senti uma energia, né? Um poder sair de mim. E aí, o que nos chama a atenção nessa palavra é o que essa mulher ela tinha diferente das outras pessoas que estavam ali, né? E quando nós olhamos para o relato da história dessa mulher chamada de hemorroísa, né? Nós percebemos uma mulher que estava vulnerável, a palavra vai dizer, há 12 anos ela sofria desse fluxo de sangue, dessa hemorragia, né? E pela lei dos judeus, nós sabemos que uma mulher que tivesse nessa época, né, tendo fluxo de sangue, ela não poderia ter contato com ninguém. Então, nós percebemos que a situação dela é uma situação de estar marginalizada, né, à margem da sociedade. Então, se nós descrevermos a história dessa mulher, era uma mulher que não tinha ninguém, não tinha voz, não tinha vez, ela já estava cansada, porque havia gasto todo o dinheiro que ela tinha e não tinha obtido a cura. Ou seja, quando ela ouviu falar de Jesus, com certeza o coração dela queimou. Ela falou assim: puxa, eu vou tentar mais uma vez, né? E aí nós vemos que ela não se importa com a multidão. E essa talvez seja a diferença dessa mulher. Essa força que Jesus sente sair dele nada mais é do que a fé. Porque ela já não tinha mais nada, né? Então ela acreditou que diante dela tinha alguém que podia mudar a história. E ela faz o quê? Ela fecha os olhos, ela não está nem aí com a multidão, e ela foi atrás do alvo, que é Jesus. Glória a Deus. Né? Então essa mulher nos ensina exatamente isso, né? Nós sabemos que a enfermidade nos torna vulneráveis, mas a diferença de você estar com Jesus é essa, né? Eu vou atravessar com você, eu estarei aqui. E foi isso que ela fez, né? E Jesus tão lindamente olha para ela, ela até envergonhada, achando que tinha feito algo errado, e Jesus olhando disse, né? A sua fé te salvou. Então, para nós, fica essa meditação, né? Olhar para Jesus, não para a multidão, buscar a Jesus, né? Porque se nós precisamos ser curados, muito mais Jesus tem esse desejo e esse poder de nos curar. E é interessante, né, do que a Lília está dizendo, porque quando a gente participa, né, a gente participa de grupo de oração, eu vai fazer 15 anos, a Lília muito mais tempo que eu, e a gente acaba se deparando muito com aquelas pessoas que realmente são curadas, né, dentro dos grupos de orações, dentro do âmbito da renovação carismática, né, a qual a gente participa, a qual a gente acaba tendo mais contato, porque na verdade o olhar dela é Jesus, né, ela vai em busca de Jesus. E aí a gente percebe algumas pessoas que acabam não conseguindo tendo esse mesmo, entre aspas, né, essa cura, ou esse sucesso de cura, né, vamos dizer assim. Puxa, mas por que tal fulano conseguiu e tal ciclano não conseguiu, né? E é algo que a gente não consegue explicar, né? Mas a gente sabe a certeza, né? A fé moveu
essa mulher, né? Como eu lembrava agora do testemunho de umas semanas atrás, de uma irmã que passou um testemunho no nosso grupo de oração, aonde ela vinha de várias cirurgias, ela teve inúmeros AVCs, há anos ela faz cirurgia e ela estava no grupo de oração, né? E é a hora que a gente começou a trabalhar aquela música que eu sou um milagre, né? Sou um milagre, e ela falou, eu sou um milagre, né? E eu tô aqui para testemunhar. E quantos de nós, muitas vezes, nós damos muitas desculpas para Jesus, de não ir para uma missa, de não buscar adorar o Jesus na Eucaristia, de não se confessar, buscar os sacramentos. Ah, eu não vou porque hoje não dá tempo, porque hoje... E essa mulher se moveu, ela não se parou naquilo, né? Tinha muita gente, tinha, mas a esperança dela, ou talvez a última esperança dela, era ela tocar em Jesus. E ela alcançou seu objetivo. Ela tocou em Jesus e ela foi curada. E é interessante por quê? Porque nós percebemos, né, a diferença que é você fazer experiência com Jesus, né? Porque Jesus, ele dá um novo significado ao sofrimento. Não é verdade? Por quê? Porque muitas pessoas, e a gente vê relatos, e talvez você que esteja acompanhando, entenda que muitas vezes o sofrimento e a dor, ela pode ser uma oportunidade para você experimentar Jesus, experimentar a misericórdia e até o extraordinário de Deus na sua vida. Olha que coisa linda. Que lindo, que maravilha, né? Não? E aproveitando que nós estamos falando da novena de Natal, que nós estamos vivenciando isso, né? O advento, né? O Deus que se encarnou para salvar a humanidade. Essa meditação sobre o sofrimento, ela também nos faz entender e refletir que a doença faz parte do nosso humano por conta do pecado, mas que nós fomos criados para algo maior. Como, né, o Júnior falava, né? Por que existem pessoas que são curadas e outras não? Esse é um mistério que nós não sabemos, mas uma coisa é fato. Mesmo nós que fomos curados, que passamos para a experiência da cura, todos nós vamos passar pela experiência da morte física. E o que nos faz ser cristão, o sentido de estarmos na missa, de adorarmos Jesus, né, de buscarmos a nossa fé, é que nós acreditamos na ressurreição. Na vida eterna. Na vida eterna. Que essa é a maior cura que Jesus proporcionou a nós, né? No Natal nós celebramos o Advento, esse Deus que se encarna para nos dar a sua vida, que é uma vida eterna, que não vai se acabar. Olha que lindo, né? Glória a Deus. E dentro dessa partilha que nós estamos fazendo, me fez lembrar, há um tempo atrás, e vou fazer, acho que faz uns 10 anos atrás, aonde o nosso amigo, né, a gente pode até mandar um abraço aqui, o padre Rodolfo, né, Morbiolo, da paróquia Santa Maria Madalena, né, e Santa Maria dos Anjos. Santa Maria dos Anjos, me desculpa, né, e ele foi uma vez na nossa casa, onde a gente morava, e nesse dia estava minha mãe e minha avó. Minha avó tinha naquela época 79 anos, e minha avó tinha sido desenganada devido a uma enfermidade, né, um câncer, que ela estava na cabeça. E ele, depois que nós jantamos, ele com todo aquele carinho, aquele amor que ele tem, né, a serviço de Deus, ele pediu um pouco de óleo, né, Li? Não sei se você vai se lembrar. Sim. E ele ungiu aquele óleo, né, ungiu e ele deu a unção dos enfermos, né, sobre a minha avó naquele momento. E o médico já tinha desenganado e a família não tinha contado nada para minha avó. Minha avó sabia que ela estava muito doente, né? Minha avó Maria, que hoje não está mais conosco, está na eternidade, com certeza. E o médico desenganou ela de meses. E após ela receber essa unção dos enfermos, né? Naquele dia em casa, a minha avó, ela viveu uma vida muito boa. Ela chegou aos 79, ela chegou aos 80, 81, 82, 83, 84... quase chegou aos 85 anos, ela veio falecer de uma outra enfermidade que não foi relacionada com aquilo. Então, a gente acredita muito nessa graça de Deus, como a nossa igreja é linda, né? Então, assim, quando a gente olha aqui para refletir, né, dos enfermos da nossa casa,
o quanto a nossa igreja é participativa, né? Sim. E o quanto ela pode nos ajudar hoje no nosso dia a dia. Inclusive uma curiosidade, né, que quando as pessoas falam referente à unção dos enfermos, né, a turma falava em extrema unção, todo mundo tinha medo, porque achava que a unção traria, ó, vai ungir porque vai morrer. E a gente tem visto, né, a gente percebe a força extraordinária do sacramento na cura, né? Então nós temos que buscar o sacramento, e graças a Deus, né? Porque aqui tem no momento da partilha que pergunta sobre a comunidade, se existe a pastoral dos enfermos, né? Nós, graças a Deus, Somos agraciados. somos. Na nossa paróquia, nós temos o Padre Márcio, que faz um trabalho lindíssimo. Não fazia na Santa Casa, agora não sei se ele ainda faz esse trabalho na Santa Casa. Ele era capelão. Isso, capelão lá. E a gente percebe, por exemplo, na nossa comunidade, a gente tem lá com o padre e com o diácono Davi esse trabalho lindo de levar a unção para os enfermos, de visitar, de levar comunhão, levar Jesus. Gente, isso é lindo demais. Lindo demais. Quantas pessoas se recuperam, né? Porque realmente a enfermidade para muitas pessoas, principalmente às vezes você vê os idosos, né? Que ficam debilitados, que a turma já fala, ó, né, já tá no finalzinho. Não, sabe, você visitar o enfermo, você ver Jesus nele, saber que ele tem dignidade, dar o mínimo de dignidade para ele viver, né, e enfrentar aquele momento de dor, de sofrimento. É maravilhoso, é riquíssimo, é rico demais. E o quanto a gente cresce nesse momento, né? Quanto a gente cresce quando a gente se propõe a cuidar dessas pessoas, né?